Olá, amado intercessor. Que bom poder conversar com você e nessa série tão linda que estamos trabalhando sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos hoje no nosso terceiro encontro e vamos trabalhar aqui com vocês, no nosso livro Cheios do Espírito, nosso Momento Amai. Nós estamos no encontro 4 e no encontro 5. Nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, as funções do Espírito Santo. E João 14:16, o texto diz assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Jesus está falando sobre a pessoa do Espírito Santo que seria enviado depois que Ele ascendesse aos céus. E nós vemos que quando Jesus se refere ao Espírito Santo, ele usa o termo: eu mandarei um consolador, um outro consolador, porque Jesus tinha sido para os discípulos uma espécie de consolador. E agora ele está ascendendo aos céus, mas ele diz: vocês não vão ficar órfãos, eu mandarei outro consolador. Então, o Espírito Santo veio com essa missão de continuar a obra de Jesus, revelando-nos Jesus para que nós possamos ser os mensageiros de Jesus aqui na Terra. Mas dentro dessa obra de Jesus entra o que nós chamamos a consolação. O Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus. Nós já falamos com vocês aquele versículo de 1 Coríntios 2:10, eu quero repetir aqui. O Espírito Santo, ele sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, o Espírito Santo conhece o Pai, ele veio nos revelar o Pai, nos veio revelar Jesus. Ele veio nos trazer as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus e nos levar a conhecer mais Jesus. Mas o Espírito Santo também veio nos ajudar a trilhar esse caminho com Deus e a mantermos uma vida agradável a Deus aqui na Terra. Nessa caminhada com Deus, nós precisamos muito também dessa obra do Espírito Santo como aquele que é consolador, porque está ao nosso lado, porque nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nos orienta. Consolador, porque também nos fornece apoio no momento da necessidade, da dor, nas nossas tristezas. Então essa é a missão do Espírito Santo. No livro Fundamentos da Teologia Pentecostal, no capítulo sobre a pessoa do Espírito Santo, os autores comentam que Jesus estava geograficamente limitado por sua encarnação, mas o Consolador habitaria em cada crente e teria então um ministério mundial através destes crentes. O Espírito Santo não é outra espécie de Consolador, mas ele é outro do mesmo tipo que Jesus tinha sido. O que quer que Jesus fosse para aquele pequeno grupo de discípulos, o Espírito Santo também o seria para nós. O Espírito Santo não só nos consola em nossas dores, mas também dá força e vitória sobre as nossas tristezas. O sentido mais geral da palavra que Jesus usou, que foi a palavra Paráclitos, é alguém chamado para ajudar ao lado de. Então, essa é a linda missão do Espírito Santo. E nessa missão, o Espírito Santo também é o maior aliado que você tem na intercessão e no enfrentamento de nossas lutas espirituais. Ele também vai nos fortalecer quando ele lembra as palavras de Deus a nosso respeito, quando ele nos revela as palavras de Jesus para nós. Ele também nos traz então alento, ele nos traz consolo com essas palavras, com direção, com orientação para os momentos difíceis da nossa vida. Essa é a tarefa do Espírito Santo como Consolador. Esse Espírito que sonda as profundezas de Deus que habita em nós, é Ele quem revela e firma a nossa identidade em Cristo. Ele é o Consolador, também no sentido de estar presente
todos os momentos conosco, de ser esse Deus conosco, como nós falamos lá no nosso primeiro encontro. Nós precisamos ir em frente, em oração, em busca por nossa família, nossa igreja, pelas causas do reino de Deus. O Espírito Santo, esse Consolador maravilhoso, ele nos guiará no caminho da intercessão, ele nos guiará no caminho da oração. Essa missão consoladora, instrutiva, também está dentro do processo da intercessão. Mas também no processo da intercessão, em toda a nossa caminhada cristã, o Espírito Santo nos guia na verdade. Ele nos orienta em toda a verdade, como o nosso Consolador que acabamos de mencionar, a palavra que o seu Senhor Jesus disse, que o Espírito Santo que seria enviado no seu nome nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo o que ele disse. Então aí está implícito também o sermos orientados em toda a verdade. Jesus depois inclusive fala claramente isso: o Espírito Santo lhes conduzirá em toda a verdade. Quando vier o Espírito da verdade, ele vai guiar vocês a toda a verdade. A expressão aqui diz respeito diretamente à pessoa do Espírito Santo. Um comentarista bíblico fala assim, que esse Espírito Santo que foi prometido, ele é o continuador da obra de Cristo após a sua ascensão. E aí nós podemos ver o Espírito Santo caminhando conosco. Em outro comentário bíblico, Leide fala assim: há uma interessante analogia entre a vinda desse Paráclito e a vinda de Jesus. Pois assim como Jesus veio do Pai, o Espírito Santo também vem de Deus. O Paráclito veio a pedido de Jesus. Da mesma forma que o Pai deu o Filho, o mesmo Deus enviará também o Paráclito, o Espírito da verdade, porque também Cristo é a verdade. Que lindo isto, não é mesmo? Que profundo. O Espírito Santo nos guia na verdade. Nós não precisamos ter medo. Senhor, eu estou fazendo a Tua vontade. Senhor, eu estou seguindo realmente após a verdade. Eu não estou enganado. Eu não estou no caminho errado. O Espírito Santo, ele te revela. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. O salmista orou sobre isso e pediu lá no Salmo 25: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus meu Salvador, a minha esperança está em ti o tempo todo. Então, o Espírito Santo, ele vai nos guiar nesse caminho maravilhoso. E o Espírito Santo vai nos levar a toda a verdade da palavra de Deus. A verdade é Cristo. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade. Então o Espírito Santo nos leva a Cristo, nos revela a palavra de Cristo. Não nos deixará confusos, não nos deixará envolvidos com espíritos de engano, de mentira. Sozinhos nós sim somos ludibriados, mas pelo Espírito Santo, guiados por Ele, nós jamais seremos ludibriados. A palavra de Deus diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Por quê? Porque o Espírito Santo em nós dá essa graça de você discernir todas as coisas e você perceber aonde está o engano, o erro. Então, porque o Espírito Santo guia você na verdade. De fato, o Espírito Santo preserva você na verdade. O Espírito Santo livra você do engano, do erro, da mentira, porque Ele é a verdade. Não há como ser ludibriado pela mentira se nós temos em nós o Espírito da verdade. Então Ele nos orientará na verdade. Nós não seremos confundidos. Aleluia! Aquele que tem o Senhor não será confundido, não será enganado. Nós podemos orar como o salmista, sim, mas sabendo que o Espírito Santo, nessa confiança aqui em nós, Ele vai nos guiar em toda a verdade. Quando você ora e não sabe como orar, você não tem uma direção do que é ali a verdade, do que é a vontade de Deus, o entendimento do correto, você pode pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, guia-me em toda a verdade.
Espírito Santo, eu estou confuso com tal situação. Como que eu posso entender isso à luz da tua palavra? Então o Espírito Santo vai trazer a palavra ao teu coração. E daí, firmado na palavra de Deus, você passará por aquele vale de confusão, aquele vale da mentira, muitas vezes nós somos colocados em situações que nós não conseguimos discernir. Há muitas vozes falando, mas a voz de Deus no nosso interior prevalecerá se nós ouvirmos o Espírito Santo, se nos deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque, como eu já mencionei, Ele é o Espírito da verdade e Jesus disse que Ele nos guiaria em toda a verdade. Podemos confiar nisso. A obra do Espírito Santo realmente é guiar você na verdade e em toda a verdade. A meia-verdade, algumas vezes, é pior que a ignorância. Tem muita gente envolvida em meias-verdades por aí. Falam em parte a palavra de Deus e em parte ali há uma mentira embutida. Mas o Espírito Santo, ele pode nos revelar isso. O Espírito Santo pode trazer luz sobre essas situações. Cristo deseja que tenhamos pleno conhecimento de toda a verdade divina relativa à redenção e à glória de Deus. Mais uma vez, seguindo o livro Fundamentos da Teologia Pentecostal, os autores comentam: o Espírito Santo guia toda a verdade da palavra, revelando o sentido oculto, tornando os seus ensinamentos claros e fazendo que até as passagens mais conhecidas irradiem uma nova beleza e um novo significado. Em vista de a Bíblia ser um livro espiritual, o leitor precisa de alguém para ensiná-lo e guiá-lo às suas verdades. Quem melhor pode guiar do que aquele que primeiro inspirou os seus escritores? Que palavra maravilhosa! Que palavra profunda! Realmente, o Espírito da verdade vai guiar toda a verdade da palavra de Deus, porque Ele mesmo inspirou as Escrituras. Ele mesmo inspirou os autores. Então Ele vai guiar você. Ele mesmo trouxe você à salvação. Ele mesmo te deu o conhecimento da verdade. Você não sabia nada. E o Espírito Santo trouxe Jesus até você. Trouxe a revelação. E você foi convencido pelo Espírito Santo. Então agora confie. Ele continuará guiando você em toda a verdade. Mas para isso, você precisa depender dele. Você precisa pedir a Ele direção, você precisa ouvir o Espírito Santo, ser sensível ao Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo guie você em toda a verdade da palavra de Deus. Que esse Consolador maravilhoso, que te acompanha a cada dia, esteja guiando também você em toda a verdade. Você está precisando hoje de uma orientação? Você está precisando hoje de uma consolação? O Espírito Santo tem tudo sempre disponível a você. Busque nele, busque em oração. Abre o seu coração para ele. Abre para ele, contando tudo que está dentro de você, o que você precisa. E o Espírito Santo consolará, o Espírito Santo te orientará, o Espírito Santo te levará em toda a verdade. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Porque o Espírito Santo é aquele que o Senhor mandou para ser o Consolador, o nosso Consolador. Como o Senhor foi para os discípulos, assim o Espírito Santo é para nós hoje. Ele é o teu representante. Muito obrigada. Muito obrigada porque Ele nos guia em toda a verdade. Ele nos orienta, Ele nos livra do caminho mau, do caminho errado, das mentiras. O Espírito Santo nos leva à verdade da Tua palavra, ao conhecimento da vontade do Senhor para nós e nos livra de todo engano. E nós oramos agora para que, em nome de Jesus, se alguém está confuso, se alguém está com medo, inseguro, porque não sabe que caminho seguir, agora receba do Senhor direção. Se alguém está, Pai, com uma tristeza profunda, que alguém está abatido, em nome de Jesus, receba as consolações do Espírito Santo hoje. Receba o renovo do Espírito Santo hoje. Oh Pai, vem e age nesse coração, abençoa essa vida, abençoa essa família, abençoa esta casa, Senhor, esta igreja. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai,
E declaramos a bênção do Senhor sobre o teu filho, todos os relacionamentos dele, esse intercessor, aonde ele está, que ele seja a bênção do Senhor. Ó Deus, que ele seja guiado pelo teu Espírito na intercessão, que ele possa, Deus, declarar as verdades da tua palavra, pelo teu Espírito, e guerrear as guerras do Senhor, expulsando toda mentira, todo engano, todo espírito que vem para, ó Deus, trazer confusão, em nome de Jesus. Que sejam agora, ó Deus, os teus filhos guiados, e que o teu Espírito leve cada um aqui a ser um intercessor na tua presença, abençoando muitas vidas que hoje precisam compreender a verdade da palavra, precisam conhecer a Jesus. Que o teu filho e a tua filha seja esse canal do Senhor. É a minha oração para a tua glória, para a tua honra, e no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma boa semana para vocês.